Prepare o arpão. Pra já, capitão! Tiro 1. Tiro 2. Tiro 3. Como vocês bem sabem, o passarinho Cabeça de Fogo já aprontou várias no decorrer da história. E hoje, com muito orgulho, venho trazer para vocês mais uma das suas peripécias. Em meio a tantas trollagens, mitagens e vagabundagens, temos hoje, meus amigos, o fatídico dia em que o Pica-Pau é confundido com um alienígena / extraterrestre ou o que vocês quiserem considerar. Olá para vocês, pessoal, quem tá falando é o Milson novamente e hoje vamos acompanhar o episódio Um Pica-Pau de Marte. Sendo assim, se ajeita aí e fica bem confortável no seu assento para presenciarmos juntos e nos deleitarmos com esse maravilhoso momento. E partiu então. Um Pica-Pau de Marte. Versão brasileira AIC São Paulo. Bom, o episódio já inicia aí com o nosso protagonista participando de um show de televisão sobre espaço, aparentemente, universo, esse tipo de coisa. E ele é apresentado pelo icônico Capitão Zoom, que tem essa mania aí de ficar simulando o zoom na tela. Só que detalhe, nesse episódio o Pica-Pau tá atacado, meus amigos, ele só quer ver o circo pegar fogo. Eu sei que isso já é de costume do personagem, mas aqui ele simplesmente tá atacando dane-se de graça. Ele já chega trollando aí o apresentador do programa antes mesmo de iniciar a participação. Para iniciar, ele vai fazer um teste de simulação aí com o Pica-Pau também, para ver se ele consegue ir até Marte. Então ele começa a mandar a cal das configurações para ver se o passarinho se vira nesse painel ultra complexo e tecnológico com um monte de botão. Devo dizer, o bichinho desenrola bem, viu? Após ele dar a partida com êxito e conseguir de fato ir pro espaço, ele acaba sendo parabenizado pelo capitão e ganha até alguns kits aí de presente, mais bugigangas aí do programa, né? Entre eles tem uma arma alienígena que eles chamam de desintegrador, ganhou um capacete maneiro e, claro, não poderia faltar um spray de barbear, porque o bichinho tá precisando. Mas como vocês já sabem, o Pica-Pau tá atacado aqui nesse episódio. Então ele, antes de ir embora, se despede dando uma espirrada boa aí desse líquido branco e viscoso na cara do nosso apresentador, deixando ele com uma peruca lindíssima. E assim se foi a trollagem número 2. Mas nada se compara pro que ainda está por vir a partir desse momento. Então o bicho sai atirando com a arma dele tecnológica de alienígena pela rua toda direita, até que num descuido e com muita burridade, o nosso querido amigo acaba atravessando a rua precipitadamente e o táxi que tava passando ali naquele momento, para não pegar o indivíduo em cheio, acaba freando, mas mesmo assim sofre um acidente. É engraçado o jeito como o carro dele fica todo esbagaçado, mano. O cara simplesmente bateu num poste e ao invés do poste cair, quebrar ou qualquer coisa do tipo, o carro é que se quebra e fica irreconhecível. Um acidente de trânsito muito grave, galera. Que batida seca, hein? Morreu com certeza esse taxista aí. Pobre coitado, pai de família. Mas não para por aí não, porque o Pica-Pau também acaba batendo e voa pra longe. E no momento que o taxista colide aí com esse porte feito de adamantio e penetrado profundamente no núcleo da Terra, o rodão do carro acaba voando na direção do Pica-Pau ali. Por coincidência, o passarinho acaba ficando em cima, dando assim a impressão de que ele tava simplesmente voando ali, passando pelos pedestres. Aí vocês já viram, né? Um baixinho estranho daquele, com capacete de alien, um revólver de alien calibre 38 e ainda em cima de um disco voador, não poderia dar outra, né, pessoal? Na hora que ele pousa no chão por acidente ali, né? Todo mundo fica desesperado, a cidade entra em pânico, um guarda que tava parado ali naquele momento na rua já interpreta tudo errado também. Então ele corre pro telefone e já vai começar o alerta no mundo aí de que um alienígena acabou de pousar na Terra. O alienígena pica. Aí começa a bagaceira, né? Vem polícia atrás, todos os noticiários e jornais do mundo aí são alertados e são deixados em pânico por conta dessa situação. Aí manchetes na rua dizendo que ele pode ser um astronauta aterrorizando a cidade. Olha a viagem dos caras. O prefeito, o presidente, sei lá, acaba tentando acalmar o povo da maneira mais branda e mais apaziguadora possível. Não percam a cabeça, não fiquem nervosos, não fiquem nervosos! E a notícia vai se espalhando aí por todo mundo. Aí mostra um pouquinho ali de cada noticiário em vários países diferentes. Aí já viram, né? Como se trata de um desenho antigo, o estereótipo vai comer solto. Vem lá, craque, vem. Bom, o fato é de que chega um momento ali que o Pica-Pau acaba sendo cercado na rua por diversos pedestres. Inclusive são alertados aí pelas autoridades de que ele pode ser radioativo. Então não era pra se aproximar muito. Pica-Pau, como já quer que tudo se lasque mesmo, o maluco é insano, não quer mais nem saber se faz sentido o que tá acontecendo ou não. Ele acaba dando uns disparos aí com a sua calibre 38 alienígena, só pra dar uma trollada, só de zoas. Nesse momento a multidão inteira foge com medo
medo e, pasmem, o exército acaba chegando ali, galera. Só coisa pouca, né, que o bichinho acabou chamando a atenção. Então aparece logo 4 tanques de guerra aí com um canhão apontado na cabeça do nosso protagonista. E o exército naquele momento, perdido, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, acabam tendo a ideia mais óbvia de todos, que é mandar o passarinho danado pro laboratório dos cientistas, né, para observação e para estudo. E assim o caos em pessoa acaba sendo levado, mas não pensem que terminou por aí. Já causou confusão no programa, já causou confusão na cidade, cancelou o CPF de um inocente trabalhador, inclusive, no meio desse processo, e agora ele vai tacar o caramba aqui dentro do laboratório mesmo. Então, naquele momento, sendo observado pelos cientistas, um deles tem a brilhante ideia de querer testar o QI do suposto alienígena. Então, com o primeiro teste, ele propõe fazer aquela brincadeira de tentar encaixar cada formato no buraco certo. Ele quer ver o quão burro ou quão esperto esse extraterrestre é, e pede pro ser alienígena pica-paulesco tomar essa decisão e resolver a atividade pra ele. Porém, você já sabe, né? Como o maninho aí é gaiato, ele mostra todo o seu poder superior de divindade, fazendo um milagre naquele exato momento. E assim ele deixa o cientista impressionado com a sua performance, partindo aí pro próximo teste, que é esse aí, ó, arrancar uma pena da bunda do passarinho pra ver do que é feito e descobrir como que funciona aí a sua pele e do que ela é coberta. Mas no meio da observação, lá vem mais uma trollagem de novo. O bichinho simplesmente não quer deixar o amigo trabalhar. No próximo teste, ele vai dar aquelas marteladas no joelho pra verificar se o pica-pau tá com os reflexos em dia. Tá até demais. Antes da martelada, ele acaba tirando uma marreta biônica do além aí pra acertar a cabeça do cientista e dar umas bicadas no narizão dele também. E assim acaba esgotando aí a paciência do nosso cientista, que vai querer punir ele dando uma descarga elétrica de não sei quantos volts. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Nesse momento o passarinho sai correndo e o cientista vai atrás, e um malandro ativo ali, pelo que eu entendi, um esmagador de átomo, que acaba descendo na direção do cientista. Por algum motivo ele não consegue correr dali a tempo, então acaba sendo esmagado mesmo, transformado em vários átomos pequenos, mas não tanto quanto deveriam ser. E pra finalizar o ritual ali e deixar o cientista maluco de vez, ou tentar assassinar o coitado, ele dá pro cara fumar aquele velho e clássico charuto explosivo. Que gostosura, hein? E meus amigos, é claro, esse cientista, após estudar aí a forma de vida alienígena que naquele momento estava instalado em seu laboratório, poderia contribuir com várias descobertas raríssimas e muito importantes para a ciência. E estava esperançoso aí com todo o reconhecimento, a fama e muito dinheiro que isso iria trazer. Mas nesse momento ele se viu em um beco sem saída. Nesse momento ele viu seu sonho acabando, indo embora, num piscar de olhos, com apenas 5 minutos interagindo com aquela besta enjaulada, cujo mal desconfiava do seu tremendo potencial atômico e destrutivo. Os caras tentaram me matar. Então ele desiste de tudo, decide que vai jogar sua carreira no buraco mesmo e que não nasceu pra isso. Então ordena que naquele momento mandem o pica-pau de volta pra Marte o mais rápido possível, que é da onde eles acham que veio o extraterrestre, né? E é exatamente isso que é feito. Jogam o pica-pau de volta aí no foguete e mandam ele lá pra E aparentemente, sem entender absolutamente nada do que tá acontecendo, ele até tenta sair de dentro do foguete, mas acaba se deparando com uma situação um tanto quanto embaraçosa. Jacaré, vá pra casa! E assim, meus amigos, o malandrinho chega no seu destino final, o planeta Marte, ficando a apenas 1.500 km da Terra, dá pra visitar de boa. Chegando lá, ironicamente, acaba acontecendo exatamente a mesma situação que aconteceu lá na Terra, porque ele é um ser estranho de outro planeta que pousou lá, caiu, né, no caso, acidentalmente naquele lugar, sem motivo aparente, e foi reconhecido como um extraterrestre, novamente, por aqueles alienígenas. As autoridades do lugar ressaltam mais uma vez que ele pode ser radioativo e não pode chegar perto, e aí pegam ele e levam de novo pro laboratório e vai ficar num loop infinito aí, esse pica-pau eternamente vai morrer nessa situação. É nada. Meus queridos, assim acaba o episódio, e com toda essa viagem após tanto conhecimento passado aqui por meio desse singelo vídeo, nós tiramos a seguinte lição: jamais esqueça de olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Bem, galera, eu particularmente gosto pra caramba desse episódio porque ele tem essa parada diferente, o pica-pau ser confundido como alienígena, cara, pura viagem, né, meus amigos? Se vocês quiserem, podem sugerir episódios que gostam aí também pra mim, tá? Agradeço a companhia e Deus abençoe. Até a próxima!